Boa noite a todos, com muita satisfação que a gente se reúne aqui hoje, mais uma vez, para dar sequência ao nosso trabalho de palestra, de exposição doutrinária na noite de hoje. Então, enquanto o pessoal aí vai chegando, vai se acomodando, vai pegando o banquinho e sentando, né, a gente vai se preparando aqui para dar sequência aí à nossa exposição doutrinária da noite de hoje. Bem, esse vídeo ele vai ao ar aqui, ao vivo, pelo Facebook, mas também depois ele é publicado na nossa página do YouTube. E aí que está o convite para o pessoal do Face, né? Para curtir a nossa página lá no Facebook. Se você ainda não curte a nossa página, entra lá. Centro Espírita de Luz, ativa lá, se inscreve no canal, ativa o sininho lá de notificação, que sempre que a gente colocar um material novo, você vai receber aí em primeira mão. Bem, nosso trabalho de hoje, a gente abrindo a semana, é trabalhar o capítulo 18. Muitos chamados e poucos os escolhidos. E a gente tem uma tarefa, responder essa seguinte pergunta. O que significa vestir a túnica nupcial? Vamos ver se nós vamos conseguir trabalhar hoje para ver se a gente consegue responder essa pergunta, esse questionamento. Né? O que significa vestir a túnica nupcial? Esse capítulo 18, muitos chamados, poucos os escolhidos. Então, para a gente poder entrar bem no tema e trabalhar, porque hoje nós vamos trabalhar praticamente só ela, vamos ler aqui na íntegra a parábola, então, que encabeça esse capítulo, né? A parábola do festim de bodas. Falando ainda por parábolas, disse-lhe Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei, que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram-se a ele. O rei despachou outros servos com ordem de dizer a sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para sua casa de campo, outro para o seu negócio. Outros pegaram os servos e os mataram, depois de lhes haver feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei tomou de cólera e mandou contra eles seus exércitos, e exterminou os assassinos e lhe queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para eles foram chamados não eram dignos dele. E depois das encruzilhadas, chamai todas para as bodas, todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas, trouxeram todos que o encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa, e dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai as mãos e pés e lançai-o às trevas exteriores. Aí que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados e pouco os escolhidos. Mateus 22, 1 a 14. Bem, então essa é a parábola aí que encabeça o nosso capítulo dessa noite, e a gente vai trabalhar hoje aí com a ajuda de vocês, né? Bom, para a gente poder entender um pouco do que essa parábola, essa festa aqui que fala o evangelho, o que isso significa, né? A gente tem que entrar um pouco no contexto da época. Pois Jesus, nesse caso aqui específico, muitos outros, mas nesse aqui específico, ele estava falando de algo que transcendia o conhecimento, o entendimento da época daquelas pessoas, né? Transcende até um pouco o nosso entendimento, se a gente parar para analisar, né? Mas principalmente para o povo daquela época, esse ensinamento que ele queria passar transcendia o entendimento deles. Então ele precisava falar numa maneira, numa linguagem que essas pessoas pudessem entender, que nós que estávamos lá pudéssemos entender. Então Jesus se utilizava muito das parábolas, né? Que eram pequenas histórias onde ele encenava algumas situações do cotidiano do pessoal daquela época, de forma a facilitar o entendimento. Então, ele entra muito na cultura do povo daquela época, que era um povo
pastor, pescador, pastor de ovelhas, né? Alguma coisa, muito subsistência de agricultura, e que viviam principalmente numa terra árida. Então, todas as histórias que ele conta e todas as parábolas se embasam, basicamente, nessas condições. Bem, ele fala aqui de uma festa de casamento. Então, uma festa de casamento, para a época, era algo muito importante. Era uma festividade, né, digamos assim, a mais importante que poderia ter. E conta aí os relatos que, na época, né, dentro da cultura deles, os casamentos, os festins, eles tinham uma duração de aproximadamente 7 dias. Imagina aí uma festa de casamento durante 7 dias, né? Deve ser algo, né, fenomenal. Bom, então vamos tentar analisar esses simbolismos que ele coloca aqui. Bom, primeira coisa é o rei, né, que o rei prepara uma festa, prepara um festim de bodas, prepara um casamento. Então, quem é esse rei? Se a gente fizer essa análise dentro do que Jesus queria nos passar ali. Esse rei é Deus, né? Então Deus prepara essa festa, esse festim e esse casamento. Tá, mas e aí? Quem é que está casando? Se a gente fizer uma análise aqui, a gente pode dizer que quem está casando aqui, né, quem está participando dessa festa, desse festim, é Jesus. Jesus com quem? Com a humanidade, com a gente. Esse enlace, essa aliança, né, essa união. Bom, mas daí vamos lá aos convidados. Depois a gente volta um pouquinho mais nesse assunto para ficar um pouco mais claro isso daí. Bom, então ele manda, né, primeiramente, os servos, né, chamar os convidados, que era um povo lá específico, né, que eram aqueles que tinham recebido o convite para participar dessa festa, desse festim. Esses convidados, a que Jesus se refere aqui na parábola, são os hebreus. Né? São os hebreus que eram aquele povo já que havia dentro da sua cultura, do seu cerne, aquela ideia de um Deus único. Eles já eram um povo diferente da sua época, que o povo da época, eles cultuavam lá, eles eram politeístas, eles acreditavam em muitos deuses, tinham muitos símbolos, né? Tinham muitos ídolos, era um povo, os povos da época eram politeístas, muitos deuses idólatras, acreditavam muito em ídolos, em símbolos, em um deus para cada coisa. E já os hebreus não. Os hebreus já tinham uma pegada diferente. Eles não cultuavam muitos símbolos, né? Mas principalmente eles tinham a certeza de um Deus único, um Deus, como se diz aqui, o monoteísmo, né? Um Deus só. Então, eles já tinham isso no cerne, no seu entendimento, né? Então eles eram o povo, os eleitos de Deus, para que ali ele se manifestasse. Não seriam os primeiros chamados, né? Bom, a gente, entrando um pouquinho mais a fundo aí nos hebreus, a gente pode fazer menção a algumas coisas que nós já trabalhamos, já falamos aqui. E uma coisa bem interessante que a gente pode linkar aqui, só para elucidar um pouco mais isso, é falar um pouquinho do livro Estados de Capela. Esse livro, que foi, ano passado a gente falou bastante nele, de alguns trabalhos que nós fizemos aqui, algumas exposições, algumas lives. Ele fala basicamente de um momento onde uma constelação vive um expurgo planetário, vamos chamar assim, uma renovação, onde todos aqueles que lá não serviam mais, não se adequavam mais às energias daquele planeta, daquela estrela, daqueles planetas que habitavam rodando aquela estrela, eles são transmutados para um outro lugar, onde lá eles se afinizariam muito mais. Ele está falando aqui da Terra. Então, esses espíritos que lá não se encaixavam mais, nesse livro, Estados de Capela, de Edgar Abund, ele conta essa passagem, esse processo, né? E ele fala de algumas raças que foram trazidas desse local e vieram habitar aqui na Terra, vieram encarnar aqui na Terra. E uma delas são os hebreus. No livro lá, ele tem uma riqueza muito grande de detalhes, de épocas, situações, e ele coloca ali que os primeiros chegados, os primeiros trazidos lá de Capela, foram os responsáveis ali pela formação lá ele encontra a Terra aqui, encontra os habitantes naturais do planeta, lá vivendo ainda nas cavernas, lá sendo aqueles primeiros hominídeos, lá os primeiros Homo erectus. Então, esses que foram trazidos, eles ajudaram até a formação do corpo que a gente conhece hoje. Então, passando ali pelo Cro-Magnon, passando pelo... Esqueci esses nomezinhos, né?
aquelas raças que tiveram ali, né? Aquelas evoluções do ser humano até chegar no Homo sapiens. E eles foram, então, os ajustadores, né? Ou melhor, essas pessoas para cá ajudaram a construir os corpos que a gente conhece hoje. Então, eles tiveram toda essa importância. Bom, mas existiram raças, né? Essas raças, uma delas ali foram, como eu falei antes, foram os hebreus, outras foram os egípcios, os arianos, tem algumas ali, né? E como é que era mais ou menos essa divisão? Esse povo não se encaixava mais lá, já não tinham mais a vibração energética daquele planeta, que saía de um planeta de provas e expiações e entrava na regeneração, não dava aquele salto evolutivo, coincidentemente ou não, que está acontecendo aí com a Terra hoje. Então ele dava aquele salto evolutivo. E quando essas raças, esses povos, esse povo foi trazido para cá, deixa eu só me mexer aqui, senão a minha luz acaba apagando, aí já vê. Esse povo, quando foi trazido para cá, eles foram também encarnando aqui, dividindo por raças, ou então por povos, né? Então tinha aquele povo que era mais, né, mais bicho grilo, mais transcendente, tinha aquele povo que era mais materialista, tinha aquele povo que era mais guerreiro, tinha aquele povo que era mais fanático religioso. Coincidentemente ou não, né, os hebreus eram aqueles que já tinham esse conhecimento da religião. Então, eram aqueles religiosos que lá estavam e que não tinham entendido ainda as pregações, né, do amor universal que lá em Capela havia. Então, eles eram atrasados e muito evoluídos tecnologicamente. Segundo conta o livro, né, na época da transição, Capela possuía carros que voavam. A gente não chegou nesse estágio ainda. Então, eles eram, como se diz, moralmente ou não, tecnologicamente mais avançados que nós, mas moralmente muito parecidos com a gente aqui, onde ainda existe muita corrupção, muito roubo, muito desrespeito ao ser humano, enfim, tudo aquilo que a gente está acostumado a ver ao nosso redor. Então eles são trazidos e são agrupados aqui. Aqueles que não servem mais lá, vêm para cá. Chegando aqui, né, aquilo que não era mais adequado lá, chegando aqui, faz crescer, faz multiplicar, faz melhorar, faz o nosso mundo avançar. Então, como a gente fala, né, saímos das cavernas e do nada construímos pirâmides, em muito pouco tempo. Foi justamente com a chegada deles. Então, os hebreus, esse povo específico, eles eram, na verdade, o quê? Os religiosos lá de Capela. Aqueles que já tinham esse conhecimento desse Deus único, já tinham todo esse entendimento, talvez vivendo até um fanatismo religioso lá, talvez exacerbado, mas enfim, chegando aqui então, foram coroados com esse povo. E esse povo, ele veio com promessa de receber, né, Jesus depois na sua vinda. Então eles já sabiam da vinda de Jesus, eles eram um povo escolhido. Então ali como fala a parábola do festim, voltando a ela, então os primeiros ali que ele manda chamar os quantos são os hebreus, são esse aí que a gente deu essa introdução. Bom, aí depois ele faz o quê? Já que esses aí não vieram, ele manda então os servos ir lá e insistir, ó, vai lá e insiste, né? Insiste que é para eles virem, a festa está pronta, o festim está pronto, manda eles ir para cá. Aí os servos vão lá e insistem, né? Aí chegam lá, eu não quero ir, não, eu vou cuidar do meu negócio, eu vou cuidar da minha lavoura. E alguns, segundo conta aqui a parábola, chegaram a matar os servos desse rei. Então, quem eram esses servos, essa segunda leva que foi buscar? Eram os profetas, né? Porque os profetas foram lá, dar essa mensagem, dar essa boa nova, e o povo não ouviu, né? Alguns ouviram, mas a maior parte não ouviu. A maior parte foi cuidar dos seus afazeres, né? Foi cuidar das suas fazendas, das suas lavouras, dos seus negócios. E uns até realmente foram trucidados, foram mortos, né? Teve alguns profetas que foram mortos. Bom, mediante a isso, então, o rei, ele pega e manda novamente, né? Ele ficou muito irado, ficou muito desgostoso com aquilo. Acontecem algumas coisas não muito legais aqui, segundo a parábola, mas seguindo ali, ele manda então que os servos vão a todos os lugares e chamem todos que quisessem vir. Então, nesse momento, todos os povos que existiam na Terra são convidados a vir nesse festim. Então, no primeiro momento, um povo específico, que foi o povo hebreu, recebeu essas revelações, as revelações do reino de Deus, que até então existia um entendimento, né? A partir do momento que chegam essas informações, o entendimento é outro, e a gente vê ali através de Moisés, da primeira revelação, depois Jesus, a segunda revelação.
Bom, mas então esses servos vão para todos os lugares e convidam a todos, né? E todos são chamados, então, a essa festa, a esse festim. Todos são chamados a participar dessas bodas. Ok? A maior parte não ouviu, a maior parte não quis vir, mas alguns ouviram e vieram, né? Então, a festa dá início com todos os convidados que quiseram vir à festa. E aí, então, quando o rei entra, né, nessa festa, o que acontece? Ele está lá, então a festa está bombando, está acontecendo, né? Ele chega lá e vê um, né, que está sem a túnica nupcial. E ele coloca ali, né? Peraí, camarada, como é que tu entrou aqui? Tu não tem a túnica nupcial. Então manda retirar essa pessoa de lá e jogar as trevas exteriores. Como eu disse antes, o festim a gente pode entender por esse casamento, né, da humanidade com Jesus. Por que ele usa essa expressão do festim? O que é um festim? O que é uma festa? O que é um casamento? É algo onde tem muita alegria, né? Então, se a gente parar para analisar, essa festa é o quê? Ela é o reino de Deus, né? Ela é, vamos dizer assim, aquilo que nos espera depois, aquilo que nos espera hoje, mas é essa comunhão, essa união com Deus e toda a alegria que resulta dela. Então, ele compara, né, na expressão mais, digamos assim, mais dentro da realidade que ele podia ter do povo daquela época, ele compara, então, o reino de Deus a essa festa, onde há muita alegria, onde há muita satisfação de estar ali, onde é um ambiente muito alegre, muito feliz, muito amplo, muito próspero, como se diz, né? Onde será que é essa festa, né? Como eu já disse, no reino de Deus, no céu, né? no porvir, na vida plena, na felicidade de cada um, na realização interior. Então cada um pode ter a interpretação que quiser. A gente pode pensar no além, mas a gente também pode pensar no hoje. Porque esse festim é o quê? O se sentir bem, o estar em comunhão com Jesus, estar em comunhão com Deus, estar no caminho, estar trilhando o seu caminho, né? Andar nessa renovação, nessa busca da sua satisfação interior, do se melhorar, do se buscar. Bom, mas daí tem aquele detalhe. E a tal da túnica nupcial? Porque esse é o nosso objetivo, né? A gente tem que falar dela. O que significa vestir a túnica nupcial? Vamos ver se o pessoal está dormindo aí. Tem mais, o pessoal, vamos ver se continua aqui ou já dormiram. Vamos lá. Não, o povo está aqui ainda. Então, firme e forte isso aqui. Eu até não perguntei, gente, o áudio está chegando bem? Estão conseguindo me ouvir aí? Se não tiver, sinaliza para a gente fazer alguma coisa aqui. Bom, a túnica nupcial. Quando a gente vai num casamento, a gente procura botar a melhor roupa que a gente tem, né? E eu me lembro aí do meu casamento, que quando eu fui casar aí alguns aninhos atrás, né? Eu pedi a opinião de algumas amigas aí para ver se elas estão aqui assistindo, talvez até estejam, para me ajudar lá a escolher o traje e tal, né? E aí, quando eu mandei as fotos do traje que eu tinha escolhido, meu Deus do céu, quase apanhei. Tanto é que o povo foi numa loja, me levou e fez comprar uma outra roupa, né? Porque aquela não estava apropriada. Aquela túnica não estava legal. Então, alegorias à parte, mas, né? Quando a gente vai numa festa dessa, a gente coloca a melhor veste que a gente tem. Ó, o pessoal está sinalizando que o áudio está bom. Que bom. Bom, mas então o que é essa túnica nupcial? Deixando as alegorias de lado, né? Essa túnica nupcial, a gente pode entender assim pelo nosso perispírito. O que é o perispírito? O perispírito é aquele corpo que reveste o espírito e que serve de molde ao corpo físico. Então, a gente pode dividir assim, muito simplistamente, né, de uma forma muito simples, que nós somos um espírito que tem um perispírito e que tem um corpo. Então, esse corpo é o que esse corpo perispiritual, esse corpo espiritual, que é o perispírito, é o que reveste o espírito. E o perispírito ele tem algumas coisas bem interessantes. Ele carrega todas as informações que dizem respeito a gente. Então, assim, tudo aquilo que pensamos fica ali de alguma forma registrado, tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que aprendemos. Então, quem nós realmente somos fica ali marcado naquele perispírito, no nosso perispírito. Então, quando nós crescemos, evoluímos, nos modificamos, aprendemos,
aquelas possíveis marcas que a gente possa ter no nosso perispírito, aquelas manchas, aquelas coisas que a gente fez não muito legais e que estão gravadas ali, elas começam a ser limpas, começam a ser retiradas. Então, digamos assim, se nós somos aquele caso da pessoa que foi retirada, provavelmente a veste que ele estava vestindo vai estar toda suja, toda amarrotada, toda rasgada, toda cheia de manchas, né? Então, comparando a com o perispírito, seria isso. Então, como é que a gente se depura? Quando a gente evolui, quando a gente cresce em entendimento, quando a gente começa a entender um pouco mais o amor, quando a gente começa a entender que a gente tem que perdoar, que a gente tem que se melhorar, que a gente tem que ajudar o próximo, que a gente tem que praticar a caridade, que a gente tem que fazer a reforma íntima, e por aí vai. Quando a gente entende que a gente tem que buscar a melhora contínua, quando a gente sai daquela questão do ter e começa a se preocupar mais com o ser, esse processo acontece com a gente, de modificação, de crescimento, de melhora, né, da nossa veste, da nossa túnica nupcial, do nosso perispírito. E com isso, evolução. Lá no livro... esqueci o nome do livro. No livro Nosso Lar, tem um exemplo claro disso que eu estou falando. Conta a história de uma mulher que adentrou lá, se não me engano, em um determinado local, e ela tinha, nas vestes dela, no perispírito dela, manchas, várias manchas lá no perispírito dela, que aí o André Luiz questiona, né, o que era aquilo, por que ela tinha aquelas manchas, e aí falava, né, que ela era uma infanticida, que ela havia praticado muitos abortos, e ela ficou com aquelas marcas gravadas no perispírito. Então, que ela teria que ter alguns resgates para poder resolver aquelas situações. Então, é um exemplo claro de tudo aquilo que a gente pratica de mal para o próximo, fica ali registrado com a gente. E no mundo espiritual, não adianta a gente botar uma capa por cima, né? Porque o mundo espiritual o que se enxerga é a gente, é o nosso perispírito. Então, fica à mostra. Então, não tem máscara, não tem como esconder, né? Fica cada vez à mostra quem a gente é. Então, no momento que a gente procura fazer a reforma íntima, procura se melhorar, procura crescer, procura aprender, se preocupa mais em ser do que em ter, nesse momento a gente começa a limpar e a preparar o nosso perispírito, a nossa túnica nupcial para esse festim de bodas. Bom, então se a gente fizer uma análise voltando lá no início, o que é esse festim? A gente está vivendo um momento, como já falamos aqui repetidamente, né, o tempo todo. A gente vive um momento de transição, saindo de provas e expiações e entrando na regeneração. A gente pode entender isso por esse festim. Porque nesse mundo regenerado, vai haver muito mais bem do que mal. Aqueles que não tiverem a túnica adequada, que ainda estiverem vivendo no ódio, na corrupção, na morte que eu digo assim, em lesar o outro, em prejudicar o outro, em levar vantagem, não praticar caridade, talvez não perdoar, esses que têm essa coisa, essas amarras ainda muito presas à materialidade, eles não vão ter a túnica nupcial para adentrar esse festim, para adentrar esse momento da evolução. E aí faz o link lá com Capela. Então, o que aconteceu com Capela, aquele povo que eu falei no início, né, é o que está acontecendo com a gente aqui hoje. Mas ainda temos tempo, né, de carimbar os nossos passaportes para que a gente possa adentrar esse festim, ficar aqui na Terra, continuar aprendendo, continuar crescendo, né, continuar evoluindo. E tem um exemplo que fala em relação a essa questão aí, mas então é um castigo ser levado para um planeta inferior para chegar lá e ter que inventar a roda, descobrir o fogo, viver na caverna, inventar a agricultura, construir a lança para caçar. Bom, pensa assim, uma criança que está na primeira série e não conseguiu aprender, ela não conseguiu aprender nada. Foi lá, frequentou o ano inteiro, mas não aprendeu nada. Passa essa criança para o segundo ano, onde todo mundo já lê bem, já faz contas, né? Como é que essa criança se sente? Com um desconforto total, tremendo, porque ele não consegue entender o que está acontecendo e para ele vai ser muito difícil. Então, isso a gente pode entender, na verdade, pela misericórdia de Deus agindo. Porque, na verdade, a transmutação, aqui a gente falou de um planeta para outro, isso ocorre o tempo inteiro, tá, gente? Não é só esse momento específico. Isso ocorre o tempo todo. No momento que a gente atingiu aquela capacidade X de habitar aquele mundo, a gente vai para um mundo melhor.
Ou então, se a gente não está conseguindo acompanhar a evolução daquele mundo, a gente vai para o mundo inferior. E isso é misericórdia de Deus agindo. Porque lá, né, se eu não conseguir fazer o primeiro ano e aprender a ler, não é justo que eu vá para o segundo ano, lá eu vou me sentir muito mal. Agora, se eu continuar no primeiro ano e aí ter uma nova oportunidade, né, fica muito mais fácil, vou me sentir muito mais confortável. Então, na verdade, é isso, é misericórdia de Deus agindo. Então, todas essas migrações, elas acontecem nada mais, nada menos pelo coeficiente energético da criatura. Então, como o nosso planeta está dando esse salto, essa evolução, esse crescimento, né, ele está indo. A energia que está melhorando, está mudando, com todos esses processos que a gente está vendo, que não é de agora, já é de muitos anos atrás. Então, essa evolução está acontecendo do coletivo, do planeta, mas também tem que acontecer individualmente, dentro de cada um de nós. E quando isso não acontece, né, o meu coeficiente energético automaticamente me atrai para onde eu me sinto melhor. Então, na verdade, nada mais, nada menos tem aí do que a misericórdia de Deus agindo. Bom, então, respondendo, estou tentando responder a pergunta, né, da nossa exposição da noite de hoje, o que significa vestir a túnica nupcial? O que vocês acham que seria? Então, se alguém quiser aí colaborar com a nossa exposição aqui, colocar nos comentários, por favor, você é muito bem-vindo. O que será que significa vestir essa túnica nupcial? A gente falou aqui amplamente, né? O que seria ela? O que significa vestir essa túnica? É se preparar para esse festim, é se preparar para esse momento, para essa renovação, para essa festa, para essa alegria que vai ter, que está tendo, né? Internamente, individualmente, mas coletivamente. Então, se preparar para isso é o quê? É fazer os preparativos. Quando a gente vai num casamento, né? As mulheres vão no cabeleireiro, faz a unha, né? Os homens também, escolhe a melhor roupa. Então, existe uma preparação. A preparação, espiritualmente falando, é o quê? É se melhorar. É fazer reforma íntima, é perdoar, é buscar ser melhor, é buscar o entendimento, é buscar conhecimento. É como vocês estão fazendo aqui hoje. Buscar o melhoramento, buscar a informação e implantar isso na nossa vida. Então, vestir a túnica nupcial é isso. É fazer pela gente, é fazer pelo próximo, é fazer pelo todo, é fazer pelo planeta. É fazer a mudança na nossa vida de forma que a gente seja, hoje, melhor do que a gente foi no ontem. E, com certeza, amanhã, melhor do que a gente é no hoje. Então, vestir essa túnica nupcial é seguir adiante, é ir à frente, é se melhorar, é buscar ser melhor, é praticar a caridade, é perdoar, enfim, né? Buscar se melhorar, se renovar. E como alguns estão colocando aqui, né? Orar e vigiar, com certeza. Fazer uma evolução de uma pessoa. É isso aí. É basicamente isso, tá, pessoal? Então, essa era a mensagem que a gente tinha para essa noite. E eu quero convidar vocês todos, então, a gente se unir em oração nesse momento. Deixa eu só mexer o braço aqui, para a nossa luz não apagar durante a nossa oração. E nos preparar, então, para o nosso encerramento. Eu quero convidar todos, nesse momento, a gente se unir em oração, elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Maior e pedir que, nesse momento, Pai, que toda e qualquer negatividade que ainda possa estar sobre nós, que nesse momento, conscientemente, todas elas sejam recolhidas, sejam conduzidas ao espaço e lá queimadas de forma a não prejudicar a mais nada nem ninguém. Queremos te pedir, Pai, que toda e qualquer negatividade que possa estar em nossas casas, locais de trabalho, casas de amigos, parentes e familiares, que nesse momento, todas elas, sem exceção, sejam recolhidas, conduzidas ao espaço e lá queimadas. E se porventura nesse momento, Pai, possa a gente ter algum acompanhamento, algum irmãozinho que possa estar conosco na nossa casa, em algum desses ambientes também, que eles sejam carinhosamente recolhidos e conduzidos ao local onde eles destinados. Queremos te pedir, Pai, derrama sobre nós as energias oriundas dos teus laboratórios de amor. Nos dá um banho com a tua luz, com a tua paz, com o teu amor, com o teu equilíbrio. Equilibra o nosso corpo físico, equilibra o nosso perispírito, equilibra a nossa mente, a nossa aura, equilibra, Pai, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e nos traz tranquilidade, harmonia, paz interior e vontade de crescer, de vencer, de mudar, de modificar. Nos dá saúde, nos dá perseverança. Equilibra o nosso lar, os nossos locais de trabalho, as casas de nossos amigos, parentes e familiares, que todos, Pai, possam receber essas energias de amor.
Equilibra, Pai, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, o nosso mundo. Abraça com muito amor, com muita luz e com muita paz. E assim, querido amado Pai, nós te agradecemos a toda essa espiritualidade que nos acompanhou, nos abençoou e esteve conosco aqui partilhando essas energias de amor e de paz. E assim, gratos, te pedimos, Pai, permissão para encerrar, então, a nossa exposição doutrinária da noite de hoje. Muito obrigado a todos vocês que vieram até aqui, que assistiram aqui até o fim, né, que nos acompanharam. Uma boa semana a todos, muita paz, muita luz, muito amor. Tudo de bom, pessoal. Boa noite.